Fala, fala, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Matemática Super Básica e a gente vai falar nessa aula sobre equações variáveis, né, que é uma das matérias mais importantes e mais básicas da matemática, porque geralmente a gente tem que encontrar o valor das coisas e esse valor a gente encontra por equação e esse valor é a variável, né? Então a gente vai falar sobre isso e eu acho que esse aqui é um ponto fundamental da matemática básica, porque quando entra esse negócio de x na nossa vida, é quando a matemática começa a complicar para a maioria das pessoas, né? Então, vamos falar disso aqui, vamos desmistificar esse tal X e esse tal problema que surge na nossa vida. Toda conta que a gente faz, desde sempre, né? Sempre foi uma equação, na verdade, a gente poderia falar. Quando a gente faz lá o cálculo 2 mais 2, quanto é 2 mais 2? A gente coloca o quê? Um ponto de interrogação. Essa interrogação aqui, qual que é o valor, é justamente o nosso x, né? São só dois símbolos diferentes, mas que podem ser utilizados aqui. Então, 2 mais 2 é 4, logo 4 é igual o x da nossa questão que a gente quer descobrir, tá certo? Essa ideia de colocar x, né, às vezes confunde a gente, porque x não é uma coisa concreta. X é só uma letra, ela não tem significado. Mas dentro de um problema, esse x vai ser o quê? Vai ser, por exemplo, a quantidade de maçãs que uma pessoa tem, né? Ela tem 2 maçãs guardadas, ela ganhou mais 2. Quantas maçãs ela vai ter? Ao invés de escrever quantas maçãs ela vai ter, a gente coloca só um x, simplifica a nossa vida e complica a cabeça das pessoas também. Ou a gente também pode trocar esse x por algum símbolo que tem algum significado melhor para a gente. Por exemplo, quando a gente vê aqueles joguinhos de Facebook, sabe? Que o pessoal posta lá para fazer você perder seu tempo. Você coloca assim, por exemplo, 3 mais uma maçã é igual a 5. Quanto vale essa maçã? Aí você pensa, 3 mais... Que número dá 5? 2, né? Então a maçã vale 2. Resolvido a questão, né? E isso daqui nada mais é do que uma variável. Esse símbolo que a gente desconhece o valor é uma variável. Então é só lembrar disso. Variáveis são números que a gente ainda não sabe qual valor ele tem, né? Seguindo esse mesmo pensamento, quando a gente vai fazer conta utilizando esse x aqui, a gente tem que manter a mesma lógica que a gente utilizaria se fossem maçãs, por exemplo. Se a gente falar assim, ó, 3 mais 2 maçãs é igual a 11, tá? Ou seja, a gente quer descobrir quanto que vale uma dessas maçãs. Isso é a mesma coisa que a gente perguntasse assim, ó. 3 mais quanto dá 11? Pô, 3 mais quanto dá 11? Dá 8, né? Se o 3 está aqui, o que esse 8 aqui são? São as 2 maçãs, né? 2 maçãs igual a 8. Ou seja, uma maçã então deve valer quanto? 4. Beleza, resolvido o problema, né? Quando tem um símbolo aqui, quando tem um negócio que faz sentido para a nossa cabeça, fica bem fácil. Agora, quando esse x não faz sentido na cabeça do aluno, o que ele faz, né? Vira até meme isso daqui, mas muita gente faz esse tipo de coisa. Faz 3 mais 2x igual a 11. Faz o quê? 5x igual a 11. Soma um cara que não tem x nenhum com um cara que tem x. Ou mais para frente, né? A gente vai ter x ao quadrado, por exemplo. 3x ao quadrado mais 2x igual a 11. O que a pessoa faz? Ela soma esses caras aqui e faz assim, né? 5x ao quadrado, sei lá. Então comete todo tipo de erro porque ignora isso daqui. Você somaria 3 mais 2 maçãs ficando com 5 maçãs aqui? Não, né? Você não faria isso. Então por que aqui a gente colocaria, errando grossamente, faria aqui 5x? Não faz sentido, né? E conforme você vai melhorando essa representação, essa ideia do que é esse cara aqui, melhor vai ficando a resolução de matemática. O que você pode pensar também? Imagina que isso daqui é um número, né? Se fosse aqui, ó, 3 mais 2 vezes, sei lá, 4, tá bom? Você somaria o 3 com 2 aqui? Não, né? A gente sabe o quê? Que primeiro a gente resolve a multiplicação, né? Então não tem por que você chegar e somar aqui, por exemplo, né? Quanto mais você entende desses princípios, menor a chance de você errar em coisinha boba em matemática.
Quando você está errando coisa boba, sinal, está somando variável com coisa que não deveria somar, é porque está faltando alguma base teórica de matemática, certo? E é por isso que a gente está investindo tanto nessas coisinhas assim, nessas últimas aulas, ao invés de ficar fazendo conta. Todo mundo sabe fazer conta, só decorar, né? Mas o entender é a parte difícil. Enfim. Como que a gente usa essas variáveis? A gente cria equações. Para que serve a equação? Serve basicamente, né, a equação aqui é uma estratégia para você encontrar um x, o valor de x. Isso que é a equação. Né? A gente também pode entender que equação é o quê? Equação é quando existe uma igualdade. Porque é justamente a igualdade que faz com que a gente consiga bolar uma estratégia para encontrar esse x. Sem essa igualdade aqui, não tem como encontrar o x, né? Então é a igualdade que faz a gente encontrar o x, tá certo? E aí a gente aprende na escola uma coisa que eu acho que é muito ruim, que é o seguinte: o professor vai lá e fala assim, é só passar para o outro lado invertendo o sinal. E esse tipo de pensamento gera todo tipo de erro na matemática. Por quê? Porque passar para o outro lado invertendo o sinal não é uma coisa matemática, é uma coisa que você faz assim na prática, né? Você pega o número e passa para lá. Mas matematicamente não é assim que acontece. Se a gente não entende isso, a gente começa a cometer esse tipo de erro aqui. Ó. Pega essa equação, 2 mais 2x dividido por 3 igual a 5, passa para o outro lado passando o sinal. Né? Invertendo aqui a divisão, vai ficar multiplicação. Vai ficar como? 2 mais 2x igual a 5 vezes 3. Isso aqui está errado. Por que está errado? Porque quando a gente vai remover essa divisão, você também tem que passar multiplicando 3 aqui, olha. Então, se você não percebeu isso, é porque você está seguindo essa regra e você não sacou alguns detalhes aqui que a gente vai aprender juntos. Tá? Outra forma mais simples de resolver isso daqui seria fazer o quê? Passa o 2 para o outro lado, eu ia falar. Corta esse 2 com aqui, né? Vai ficar o quê? Vai ficar 3. E aí sim você pode passar multiplicando. Vai ficar 2x igual a 9, x igual a 9 sobre 2. Ok? Vamos entender melhor esse negócio. Na minha opinião, assim, na minha visão, a melhor forma da gente conseguir entender uma equação, como resolver uma equação, é começar a enxergar as equações como se fossem balanças. Por que balança? Porque o que é uma igualdade? Significa que se fossem pesos os números, esse lado da nossa igualdade tem que ser igual ao outro, ou seja, tem que ter o mesmo peso. Então a balança está equilibrada. Agora imagina, né, o exercício original era esse aqui, deixa eu corrigir. Então esse aqui é o exercício original e a gente vai resolver esse exercício brincando com essa balança. Como que a gente faz? Do lado esquerdo da balança tem um peso de 2 kg e tem dois pesos que a gente não sabe quanto eles pesam, mas eles pesam o mesmo peso. A gente vai chamar eles de x. Do outro lado tem 12 quilos. Como que a gente resolve isso daqui? Né? Só mexendo nos pesos. A gente pega 2 quilos, a gente tira 2 quilos daqui. A gente vai removendo as informações. Tira 2 quilos daqui. Do outro lado a gente também vai tirar 2 quilos. Então, por exemplo, era 12 quilos, a gente vai tirar 2 quilos, vai colocar um peso de 10 aqui no caso. E a balança vai continuar equilibrada, porque esses dois valores são iguais, concorda? A gente tirou 2 quilos de um lado, 2 do outro. Não tem como desbalancear. Agora o que a gente vai fazer? Tem dois pesos iguais aqui. Se a gente tirar um peso desse daqui, o que a gente está fazendo? A gente está tirando metade do peso de um lado. Ou seja, do outro lado a gente vai tirar metade desse peso também. Então a gente vai substituir esse peso de 10 por um peso de 5. Ok? E aí a gente equilibrou a balança e a gente descobriu o quê? Que esse peso que a gente não sabia o valor é igual ao peso de 5. Eles se mantêm equilibrados. Ok? Então basicamente é isso que a gente faz na equação. A gente tem 2 quilos mais 2 pesos desconhecidos igual a 12 quilos. E aí a gente vai cortando os números, isolando o x, até que a gente consiga fazer isso daqui. Então, qual que é a estratégia básica da equação? É manter a igualdade da nossa balança e deixar o x isolado, sozinho de um lado, para a gente descobrir quanto que ele vale. Tá? Então, essa vai ser a estratégia. Vamos começar a aplicar ela em casos mais reais. Então, assim,
Qual que é a estratégia que a gente falou antes? Passar para o outro lado invertendo o sinal. Vamos tirar isso da cabeça e vamos começar a pensar o seguinte. Tudo que você faz em algum dos lados da balança, você tem que fazer para o outro lado igualmente, da mesma forma. Então vamos resolver aquele exercício que bugou antes do jeito certo. Imagina que aqui são dois lados da balança, certo? De um lado você tem 5, aqui você tem 2 e aqui você tem um peso estranho que é 2x sobre 3, ok? Então, o que a gente pode fazer? Se a gente fizer pelo esquema da multiplicação, o que a gente tem que fazer? Você não pode multiplicar um peso desses daqui por 3 sozinho e outro aqui. Você tem que multiplicar tudo, né? Então vai ficar como? A gente vai multiplicar o 2 por 3, esse cara a gente vai multiplicar por 3 e esse cara a gente vai multiplicar por 3. Ou seja, o que acontece para um elemento na balança tem que acontecer para todos juntos. Eles são tipo unidos, tá ligado? Então, multiplicando tudo por 3, vai fazer o quê? Cancela, cancela. Aqui vai dar 6 e aqui vai dar 15, certo? Quanto que fica a nossa nova equação agora? Vai ficar 6 mais 2x igual a 15. Beleza. Qual que é a lógica? Tem 6, 2x e 15. Eu quero deixar esse cara aqui sozinho desse lado. A gente precisa eliminar esse 6. Como a gente faz? A gente tira 6 quilos daqui e tira 6 quilos daqui, certo? Tirou esse 6 e daqui tira 6, vai ficar quanto? 9. Vai ficar o quê? 2x igual a 9. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir os dois lados da balança por 2. Né? Divide esse por 2, cancela. Divide esse por 2, fica isso aqui. X igual a 9 sobre 2. Beleza? Vamos fazer de outro jeito. Vamos. Começando a equação daqui, 2 mais 2x dividido por 3 igual a 5. O que a gente pode fazer? A gente pode tirar 2 quilos dos dois lados da balança. Então, menos 2, corta, menos 2, corta, fica 3. 2x igual... Opa, aqui. O que a gente pode fazer? Multiplicar os dois lados por 3. Vezes 3, corta, vezes 3 dá 9. 2x igual a 9. Divide os dois lados por 2. X igual a 9 sobre 2. Né? Então foram duas estratégias diferentes fazendo a mesma coisa. Tudo que você faz para um lado, se repete para o outro. E a gente vai usar essa mesma lógica para fazer todos os próximos exercícios. Bom, aqui, por exemplo, o que a gente tem? A gente tem um caso aqui muito específico, porque assim, ó, quando a gente tem esse parênteses, o que significa? Você tem que resolver isso daqui primeiro. Como que você resolve 2x mais 3? Você não resolve, né? Então, qual que é a estratégia que a gente pode fazer? Primeira estratégia, que eu acho ruim. A gente pode eliminar esse 2 aqui. Como? Dividindo por 2, dividindo por 2. Cancela, cancela. 2x mais 3 igual a 15 dividido por 2. Certo? Isola o x. Subtrai 3. Subtrai 3. Então vai ficar quanto? 2x igual a 15 sobre 2 menos 3. Aí agora você tem que fazer uma conta com fração, tá? Isso daqui você pode fazer sem mexer na balança, porque você está fazendo só uma simplificação aqui. Como que a gente faz? A gente tem que deixar isso daqui na base 2. A gente vai multiplicar por 2 sobre 2. Vai ficar quanto? 15 sobre 2 menos 6 sobre 2. Vai dar quanto? 9 sobre 2. Tá? Então a gente ficou com qual equação? 2x igual a 9 sobre 2. Divide por 2 ali, vai ficar quanto? Corta aqui, isso daqui dividido por 2 vai ficar 4. X igual a 9 sobre 4. Beleza, essa é uma estratégia que eu não gosto. A gente aprendeu na aula passada o quê? Distributiva, certo? Você pode distribuir os valores aqui também. Se você fizer isso, o que a gente faz? A gente elimina o parênteses. Ou seja, 4x mais 6 igual a 15. Tira 6 desse lado, tira 6 desse lado. 4x igual a 9. Divide os dois lados por 4. X igual a 9 sobre 4.
Tá? Chegamos na resposta. Então, se você não sacou antes a distributiva, se você não manja muito, ela é bem importante para você resolver equações de um jeito mais fácil, né? A gente resolveu aqui, ó, na metade do tempo, uma equação que do outro jeito a gente tem que fazer um monte de coisas, tá? Então esse foi um caso com distributiva, vamos ver mais outros casos. Aqui tinha um outro exemplo. Aqui. Vamos fazer esse exercício aqui. Tá? Então esse daqui é um exercício bem mais complexo, que é uma expressão longa, e nada mais é do que uma expressão para você resolver. Você vai simplificando, simplificando até a hora que você consegue resolver. Lembra na aula de expressões, o que eu falei? Vamos separar pelos sinais de mais, menos e até igual também, né? Porque o igual a gente não vai trabalhar. Então o que a gente tem? Primeiro a gente vai resolver esses caras aqui, ó, que estão complicados. Distributiva. 4 menos 6x mais 4x igual menos 5 menos com menos mais 5x mais 3x. O que vai acontecer? 4 desse lado, menos 6x mais 4x dá quanto? Menos 2x. Né? É a mesma coisa que fazer sem o x. Só que a gente está falando assim, menos 6 maçãs mais 4 maçãs dá menos 2 maçãs. Não existe menos maçã, mas só para você entender. Igual a menos 5 mais 8x, certo? O que tem x é considerado assim um tipo de número à parte, né, que a gente vai resolver junto. Então, o que tiver x com x, o que tiver sem x, a gente separa. O que a gente vai fazer agora? A gente pode fazer menos 5. Vamos tirar esse menos 5 fazendo como? A gente vai somar 5 dos dois lados. Então, soma 5, remove, vai dar 9. Tá certo? Menos 2, também quero remover. Como que eu faço? Somo 2x desse lado, somo 2x desse lado. Aqui vai cancelar, aqui vai dar 10x. Divide os dois por 10, vai dar x igual a... Vamos deixar do mesmo lado, só para não confundir a cabeça. X igual a 9 sobre 10. Beleza? Então, nada mais é do que pegar o que a gente aprendeu a fazer em casos simples e fazer ele várias vezes até chegar no resultado final. Né? Parece um bicho difícil, mas é bem fácil na verdade. É bem tranquilo. A gente pode também fazer isso daqui muito mais rápido, se você não ficar escrevendo passo a passo. Lembra que eu não gosto muito de escrever as coisas passo a passo porque você acaba pensando menos. Então, quando a gente for fazer aqui, eu não gosto de fazer muito lento, né? Eu vou fazer aqui 4 menos 6x mais 4x igual a menos 5 mais 5x mais 3x. Aqui eu já deixaria 8x, por exemplo. 8x. Aqui deu menos 2x. Aqui eu já posso passar para lá, sei lá, dá menos 9 mais 8x. Já vou passar para cá. Vai dar x igual a 10 sobre 9, é isso? Não, 9 sobre 10, desculpa. A gente pode também... Quase deu na mesma. Tá? Então tenta fazer o mais rápido possível. Tenta pegar velocidade nesses exercícios, que isso é muito importante. Fazer devagar significa que você está tendo dificuldade de fazer as coisas. Quanto mais você vai acelerando, tentando se acelerar, mais o seu cérebro ele vai se acostumando com esse tipo de exercício. Próxima questão. É uma questão que tem fração e um monte de coisa. E o que vai acontecer? Vamos dividir aqui, ó, a nossa equação em partes. Você vai reparar que não dá para você resolver nenhuma dessas partes. Né? Não dá para você simplificar mais. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Tá? Existem várias formas de fazer, vamos mostrar a primeira aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode simplificar agora, então a gente pode somar esses caras aqui. Como que eu somo 4x sobre 6 mais 1? Eu tenho que mudar a base daqui, vai ficar quanto? Aqui, ao invés de 1, vai ficar o quê? 6 sobre 6, né? Que é a mesma coisa que 1. Só que 6 sobre 6 eu posso somar. Então, 4x mais 6 dividido por 6 igual. Qual que é o fator comum? Qual que é o múltiplo comum entre 3 e 2? Vai ser 6 também.
3 para chegar em 6, multipliquei por 2, ou seja, vai dar 4x mais 2 para chegar em 6, eu tenho que multiplicar por 3. Então esse cara de cima eu multiplico por 3, né? Lembrando que são todos os números aqui. Então vai ficar quanto? 12 menos 3x. Os dois lados estão dividindo por 6. Se eu multiplicar os dois lados por 6, eu cancelo os dois lados. Beleza? Ok. Deu 4x mais 6 igual a... Ó, 4x com 4x, se eu tirar 4x de cada lado, né, anulo. Vamos fazer mais fácil. Se eu tirar 6 daqui e 6 daqui, vai dar quanto? Vai dar 6 menos 3x igual a quanto aqui que vai dar? Vai dar, cadê? Vai dar 0 aqui, né? Então vai ficar o quê? 3x igual a 6, x igual a 2, tá bom? Essa daqui é uma forma de resolver esse tipo de questão, né? E eu gostaria que você pausasse sempre o vídeo e tentasse fazer os exercícios sozinhos, antes de eu sair fazendo. Porque não adianta você ver eu fazendo se você nunca tentou fazer. Primeiro você tenta e depois você vê a correção, tá? Então vamos lá. Outra forma de fazer essa questão é transformar de primeira logo tudo em base 6. Então a gente vai fazer isso daqui, ó. 4x mais 1 para 6 teve que multiplicar por 6. 2 para 6 teve que multiplicar... Desculpa, 3 para 6 teve que multiplicar por 2. E aqui teve que multiplicar por 3, né? Foi a mesma coisa na verdade. Só que aqui, como está dos dois lados, a gente pode cancelar. Tá tudo com a base igual, a gente cancela, né? É só isso que muda na resolução. O resto vai ser igualzinho. Vai cancelar aqui. Vai ficar... Desculpa, aqui é menos. Fica 3x igual a 6, x igual a 2, tá bom? Isso daqui é um atalhozinho que você pode fazer quando tem muita fração na sua equação. Você coloca tudo na mesma base e como está tudo na mesma base, você cancela essa base. Vamos lá. Próxima questão. Essa daqui é uma questão que já começa a introduzir um assunto que vai vir depois, que é a regra de 3. Como que a gente faz com a regra de 3? A gente cruza, né, os valores. Certo? E a regra de 3 nada mais é do que uma equação. Por isso que eu coloquei esse exercício aqui. Né? Regra de 3 não existe, na minha opinião. Você não tem que aprender regra de 3. É equação. Equação normal. Como que a gente resolve isso daqui? Para a gente remover essa base aqui, o que você tem que fazer na teoria? Lembra? Tem que fazer a mesma coisa dos dois lados. Então a gente tem que multiplicar esse cara aqui, né, por x menos 3. Cancela, cancela. O outro lado a gente também vai multiplicar por x menos 3. Certo? Ao mesmo tempo, para cancelar essa base aqui, o que a gente tem que fazer do outro lado? A gente tem que também multiplicar por 4 menos 2x. Ok? Então vai ficar o quê? Isso vai ser cancelado. Isso vai ser cancelado porque é a mesma coisa, né, que a gente falasse assim, ó, a regra que aí ensina a gente. Passa para cá, multiplica em cruz. Então vai ficar 5 vezes 4 menos 2x, 8 vezes x menos 3. Então agora pelo menos você sabe por que você multiplicou em cruz, né? E como que os números somem, se cancelam, enfim. É um atalho mental para você fazer. Quanto que vai dar aqui? 20 menos 10x igual a 8x menos 24. Né? Passa para lá, vai ficar menos 18x igual a menos 44. Os dois estão negativos, o que a gente pode fazer? Transforma em positivo. X igual a 44 sobre 18, que é a mesma coisa que 22 sobre 9. Né? E é isso. Número estranho, mas tudo bem. Essa que foi a resposta, beleza? Então, deixa eu ver se tem mais alguma questão. Acho que não. Não, essa daqui foi a última. Então, a equação é basicamente isso. É aquela matéria de expressões numéricas. Só que agora tem a tal da igualdade, que você tem que fazer essas estratégias. É um nível a mais. E isso daqui é muito exercício para você fazer, para você se acostumar. Principalmente pegar a velocidade e pegar as manhas, né, de como que você faz isso aqui para você não errar. Outra dica que eu dou é o seguinte.
Quando você estiver fazendo as questões e você errar uma equação, tenta prestar atenção por que você errou, qual que foi o detalhe, qual que foi o negócio errado que você fez. As pessoas tendem a sempre cometer o mesmo erro, porque elas não é que não prestam atenção, elas não tentam entender por que elas erraram. Se você gastar um tempinho tentando entender por que você fez aquilo e deixou de fazer outra coisa, por que você errou o sinal, por que você errou o tal de passar para o outro lado, né? Você vai conseguir melhorar e parar de cometer o mesmo erro, beleza? Então é isso daqui, a gente vai ficando por aqui com equações. Vou deixar também uma lista de exercícios para vocês treinarem. E não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as próximas aulas, os próximos vídeos desse mini curso. Então, obrigado e até a próxima.